Eu sei que você se formou em 2004, foi para o Exército em 2005, já como médico. Sim. Terminou a residência em 2008. Me fala um pouco de como é que você foi encontrando o seu caminho e sua vocação na medicina e também na atividade física. Você consegue mesclar as duas coisas muito bem, parece. A pergunta principal é por que a gente escolhe o esporte que a gente escolhe, né? Sim. Será que alguém que a gente admira, será que o menino que admira o Michael Jordan, ele vai querer jogar basquete? Ou será que o menino que admirava o Pelé, ele jogou futebol por causa disso, né? Ou será que é o esporte pelo esporte? Se eu falar para você que o lugar comum, né, de todos os fisiculturistas, eles admiram muito Arnold Schwarzenegger, e realmente ele é um homem admirável, mas hoje, olhando, eu vejo que eu não fiz o exercício físico por ninguém especificamente, né? Ou optei pelo exercício físico resistido, né? Eu optei pela dificuldade, era uma coisa que me desafiava, eu não me sentia completo. Eu levantava um peso e eu queria levantar mais, eu queria levantar mais vezes, eu queria levantar melhor, e aquilo evidentemente tinha um efeito no meu corpo. Então toda vez que eu saía da academia, eu levava alguma coisa para casa. Eu levava vigor, eu levava força. E é muito curioso a musculação, por quê? Porque ela tem adaptações que são agudas e crônicas. E tudo que as pessoas veem, né, na verdade, isso daqui que as pessoas veem, né, são as adaptações crônicas. Isso é depois de muito tempo, isso é depois de muito esforço. Só que são a partir de pequenos desafios agudos que você é levado a isso. E isso é muito motivador à medida que... Imagina que você, entre aspas, está num jogo sem fim. Você está numa história que não tem um final. Tanto que muitas pessoas perguntam, né, na rede social, mas o quanto eu consigo chegar? Depende, o quanto você consegue fazer. Sabe, não existe nada na nossa vida que seja igual, pelo menos na minha vida, ao exercício resistido, ao treino de força, ao fisiculturismo. Porque, primeiro, ele só depende de mim. Segundo, ele é só limitado por eu mesmo. Você fala de desenvolvimento de relação, né? Qual o fator limitante? O fator limitante é outra pessoa. Desenvolvimento intelectual. O fator limitante é tempo, né? Você nunca vai ter tempo para estudar tudo que existe sobre um determinado assunto. Eu te falo dentro da medicina esportiva, que para mim é a minha segunda especialidade, né? O que eu falo para os meus alunos? Eu lido com uma área da medicina esportiva que é traumatologia esportiva e a parte de desempenho, que é mais metabólica, né? Só que dentro da medicina esportiva você tem a parte cardiovascular, a parte ventilatória, a parte de reabilitação, né? Isso quer dizer o quê? Que o conhecimento ele cresce numa estrutura rizomática, né? Ele é um tronco e que vira uma raiz, e que essa raiz ela se espalha em todas as direções. Você não consegue ir para todas as direções ao mesmo tempo. Você segue um tronco da raiz e vai indo, e quando você vê, você está aqui, mas tem um colega teu que está, um super expert que está do outro lado, e você, apesar de estar na mesma especialidade, você não faz ideia do que aquele cara trabalha. Então, conhecer tudo é impossível. A gente tem um limitador de tempo. Agora, o exercício não, Bruno. O exercício, ele não é dependente do tempo à medida que você não precisa de tempo para treinar melhor. Você precisa de consciência. Ele não é dependente de uma segunda pessoa à medida que você não precisa de opinião de ninguém para fazer aquilo. Mas você pode ter a ajuda de alguém. E ele é dependente muito da sua vontade. E treinar, né, fazer o exercício físico, porque o exercício físico é uma coisa gostosa, Bruno. Eu não vou de manhã, 8 da manhã, fazer musculação e falar, nossa, que delícia, tem 200 quilos esmagando meu peitoral. Não, não é isso bom. O bom é falar, eu venci. E dentro daquilo que você consegue vencer no exercício, você consegue vencer e progredir. E tem poucas coisas que levam a essa progressão. Então, dentro daquilo que o exercício se tornou para mim, foi mais ou menos que uma metáfora da vida. E assim eu fiz a medicina, assim eu fiz a minha carreira, assim eu fiz o meu casamento. O Rafinha Bastos me perguntou uma vez, falou assim, mas o que te ajuda a ser forte? Eu falei, absolutamente nada, me atrapalha a ser forte. Na época que só eu era forte, entre aspas, musculoso, todo mundo é extremamente preconceituoso, né? Falava, aí esse médico que dá bomba pro paciente dele. E tem gente que fala isso até hoje, não faz ideia do que eu trabalho, não faz ideia do que eu estudo, não faz ideia de quantas especializações eu tenho ou da minha formação, né? É aquela coisa de você carregar com você o sucesso que você tem e esse sucesso ele ser alguma coisa que
passa a ser discutível à medida que as pessoas têm opiniões diversas. Mas se do mesmo jeito aparentar essa força me atrapalha, ser dono dela me ajudou muito. Me ajudou a buscar mais um trabalho, ou então aceitar mais um projeto, ou então ficar mais uma noite acordado, ou então atender mais um paciente que precisava, né? Fazer as coisas que são relevantes para minha vida, que é exercer-me. Né? Até que ponto? Eu não sei, eu nunca parei para pensar o quanto eu posso fazer. Eu só parei para observar o que eu tenho para fazer, e o que eu tiver para fazer, eu farei, por causa dessa força.